Hoje, dando sequência ao curso de biomateriais, convidamos para esta aula o professor Dr. Gildásio Daltro, professor titular em ortopedia da Universidade Federal da Bahia, professor livre-docente, coordenador do grupo de pós-graduação do aparelho locomotor, chefe do serviço de ortopedia, Complexo Hospitalar Universitário, professor Edgar Santos, chefe do serviço do programa de residência médica de ortopedia e traumatologia do Complexo Hospitalar Universitário, professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, membro titular da cadeira número 19 da Academia de Medicina da Bahia, membro da Associação Brasileira de Terapia Celular, pesquisador do CNPq, membro do corpo editorial da revista Acta Ortopédica Brasileira, membro da Sociedade Internacional de Célula-Tronco e membro de honra da Sociedade Francesa de Cirurgia Ortopédica. A grande importância da aula de hoje reside no fato de que iremos tratar sobre uma questão extremamente importante e às vezes nem bem compreendido, que é uma doença que acomete ou que dá preferencialmente na etnia negra. E aqui eu queria fazer um destaque da seguinte coisa. É muito comum no Brasil a gente falar ele é da raça branca, da raça amarela, da raça negra. E aqui, como isto é uma disciplina que, além de falar de biomateriais, ela procura esclarecer ao máximo os conceitos, eu gostaria também de esclarecer a seguinte coisa. A raça é humana. O que determina se é uma coisa ou outra é a etnia. Então a raça é humana, a etnia pode ser branca, pode ser amarela, pode ser vermelha e pode ser negra. A questão que nós vamos falar hoje principalmente acomete a etnia negra. Mas antes de passar para o assunto principal, a exemplo de todas as aulas, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Lembrar que é um curso de biomateriais e que nós temos que ter preocupação com esses materiais. O que é biomaterial? É um material que vai ficar em contato com o organismo humano temporário ou definitivamente. É um material estranho ao organismo. Por mais que ele trate, que ele resolva uma série de questões ou uma série de problemas, ele é um material estranho ao organismo. Segunda coisa, que é tão importante quanto a primeira, o biomaterial tem que apresentar biocompatibilidade. O que é o conceito mais geral de biocompatibilidade? É um material não apresentar toxicidade ou toxidez ao organismo vivo. Dito isso, vamos passar para a questão propriamente dita da aula de hoje, que vamos abordar o seguinte aspecto. O que é a anemia falciforme e suas implicações na população? Então trouxemos aqui o Dr. Gildásio, que vai nos ajudar a esclarecer o máximo possível essa questão. Pois não. Agradecer a oportunidade de estar aqui nessa discussão, nessa aula e fazendo a difusão, né, desse conhecimento da anemia falciforme e sua relação com a terapia celular. A anemia falciforme é uma doença genética que ocorre, né, no sangue, é uma doença hematológica, genética. Ela ocorre por alteração de moléculas da hemoglobina, ou seja, de moléculas da hemácia,
e da hemoglobina. Essas alterações levam à deformidade da hemácia. Esta deformidade da hemácia favorece a organização de trombos e êmbolos nos pequenos vasos. E, consequentemente, esse fenômeno tromboembólico leva a alterações e lesões dos órgãos. Quais as implicações para a população de uma maneira geral? Depois, em seguida, eu vou perguntar de uma maneira mais específica. As implicações é como é uma doença do sangue, né? É uma doença que está na circulação e que leva a fenômenos tromboembólicos. Ela pode lesar qualquer órgão, lesando preferencialmente os ossos, onde nós vamos encontrar infartos ósseos. Nós vamos ter também lesões no cérebro, lesões cardíacas, lesão pulmonar. Em qualquer órgão pode ter um fenômeno tromboembólico por conta desta alteração da hemoglobina. Quais as complicações, isso colocando de uma maneira agora um pouquinho mais detalhado, quais as implicações, vamos dizer, principalmente para a etnia negra, essa doença? Olha, as complicações são diversas. Por quê? Porque pode acometer qualquer órgão. Consequentemente, essa alteração da oxigenação dos órgãos, porque a hemácia deformada, ela perde a sua capacidade de absorver, né, o oxigênio, de fixar o oxigênio, e essa fixação do oxigênio leva também a lesões fundamentais nos órgãos. Então, no osso, que é o que nós estudamos, pois a doença hematológica, e nós estudamos as complicações, os agravos no sistema musculoesquelético, isso é muito danoso para o osso. Por quê? Porque vai alterar a forma do osso, vai alterar a função articular, vai provocar fraturas, vai provocar infartos ósseos, vai provocar morte, ou seja, a necrose do osso. Isso leva a implicações não somente para a vida do indivíduo, como também para a sua capacidade laborativa, para a sua vida social, né, para o desempenho de suas atividades. Como pode ser detectado e, se possível, o mais antes possível, essa enfermidade? A enfermidade, o indivíduo que tem a anemia falciforme, a doença falciforme, ele já nasce com um problema, porque é uma doença genética, não é? O importante é fazer o diagnóstico precoce. Como é que é feito o diagnóstico precoce? Os pais devem fazer o exame laboratorial, que é a eletroforese de hemoglobina. Esse é o exame básico para se fazer e fazer o diagnóstico preciso. Segundo, ver se os dois, o casal, se eles têm o traço falciforme ou a doença falciforme. Consequentemente, essa criança que vai nascer corre o risco de ter também a doença. Então, havendo esse risco, essa criança já nasce, tem que ter os cuidados especiais de uma criança que nasce com a doença genética já determinada. Consequentemente, ela deve ser acompanhada ao longo de toda a sua vida para prevenir, né? Evitar essas complicações que são próprias da doença. Eu gostaria de colocar a seguinte questão. Esses exames para detecção assim, bastante prematura, isso é muito caro? A palavra é ruim, muito caro ou muito barato, mas enfim, é acessível, talvez seja a palavra mais correta. Sua pergunta é pertinente, muito pertinente. Por quê? Porque é um exame barato, é feito pelo SUS e já consta no teste do pezinho. Então, não é difícil, né, fazer o diagnóstico precoce. O que precisa realmente é uma conscientização das mães, dos profissionais, de que esse teste é importante
e que a gente deve fazer onde existe uma predominância de população afrodescendente, isso deve ser um teste de rotina, né? E mesmo não havendo a predominância, isso deve ser um teste de rotina em todo o Brasil. Então, uma vez esclarecido isso, eu gostaria de passar para uma segunda questão, um segundo conjunto de questões, que seria o seguinte: como estudar a anemia falciforme? E das complicações, você já falou um bom bocado, mas como estudar isso? Se é possível a pessoa que é acometida dessa enfermidade pode ter uma vida normal, enfim, como que a gente insere efetivamente a pessoa? Porque eu me esqueci de dizer, mas, por exemplo, aqui no nosso município, segundo dados do IBGE, aproximadamente 20% é da etnia negra, ou são afrodescendentes. Então, é um número, isso segundo o IBGE, é um número bastante expressivo. Aqui em São Carlos tem 20%. Salvador, que é a cidade mais negra fora do continente africano, tem 80% da sua população é de afrodescendentes. Desses 80%, as estatísticas mostram que entre 5% a 15% tem a doença falciforme, tem anemia falciforme, a doença ou anemia falciforme. E desses 10 a 15%, eles têm o que nós estamos trabalhando agora, que é o agravo, né, a complicação óssea, ou seja, o infarto ósseo, né, sobretudo nas articulações do quadril, do ombro, etc. Então, é muito grave, nós podemos considerar isso como uma questão de saúde pública, né, quando nós estamos falando da doença falciforme. E como tem um grande número de lesões, um elevado número de lesões ósseas e articulares, e isso inclusive é o motivo do nosso bate-papo aqui, é que entra na questão do biomaterial. Por quê? Porque nós vamos precisar não só do biomaterial, como também de outras terapias para resolver a questão do agravo ósseo, da complicação óssea desses pacientes. Hoje, nós já estamos, quando eu digo nós, os agentes de saúde, médicos, enfermeiros, já está preparado para lidar com essa enfermidade? O lidar é um pouquinho mais do que lidar, mas enfim, tratar. Isso. Eu posso dizer, professor Gustavo, de que há 15 anos, mais ou menos, 20 anos, entre 15 e 20 anos, porque eu tenho esse trabalho nosso não é recente, nós já trabalhamos e atendemos esses pacientes em grande quantidade lá no hospital universitário. A doença era um pouco, digamos assim, não recebia a atenção devida. Né? De 15 anos para cá, 15 anos para cá, passou a haver um tratamento, uma nova identificação, inclusive por conta do Ministério da Saúde, uma melhor atenção a esses pacientes. Isso passou a ficar melhor discutido nas universidades, houve um movimento social e capacitações, então deu uma nova visibilidade à questão da doença falciforme e às complicações da doença falciforme. Isso mudou completamente o olhar para esse tipo de paciente. Consequentemente, melhorou o atendimento. Por quê? Porque ficou mais claro o que é a doença, como ocorre. Porque antes, na verdade, era visto apenas como uma doença como outra qualquer, né? E hoje nós sabemos que existe um grande número de pessoas com doença falciforme, com anemia falciforme, as complicações são enormes, né? As emergências andam cheias dessas pessoas e nós precisamos realmente um olhar mais humanitário e mais médico para esses pacientes. E os médicos estão preparados? Os médicos estão preparados, os hospitais estão prontos. Agora, nós precisamos de uma infraestrutura mais adequada para esses pacientes. Você
poderia mostrar alguns exemplos do que acontece quando o indivíduo já está acometido por essa doença? Não no início, mas enfim, no decorrer da sua vida? No início esses pacientes têm a sua fase, né? As criancinhas têm o seu tratamento logo após o nascimento, mas quando ele vai atingindo a idade, a sua adolescência, né? A puberdade, as complicações começam a florar. Você começa a ver mais a complicação óssea, você começa a ver mais as complicações pulmonares e outras neurológicas. As mais frequentes são as ósseas. E aí fica mais fácil de um médico, mesmo não sendo um ortopedista, identificar essas lesões, porque tem um quadro clínico, né, bastante intenso, e isso aí já chama a atenção do médico. E se ele está alertado para essa condição, é um doente que começa com dor articular, é um doente que começa a claudicar, a caminhar, a mancar, ele não consegue desempenhar uma marcha normal, ele não consegue correr com facilidade como os outros, se ele começa a desenvolver uma lesão óssea. Por outro lado, como ele tem os problemas de oxigenação, os problemas de respiratórios, ele também não pode entrar em competições que exigem muita energia. Você tem algumas figuras para mostrar? Tenho. Eu gostaria. Então nós vamos falar, né, aqui da regeneração óssea e da lesão óssea desses pacientes. Nós podemos dizer que, por exemplo, como mostra aqui essa imagem da nossa estatística, como é que hoje existe distribuição da doença falciforme no Brasil? Esse quadro que estamos vendo aqui, onde diz por que a terapia celular, este quadro nos mostra aqui a incidência dessa doença no Brasil. Por exemplo, com traço falciforme, ou seja, aquele paciente que tem o traço, mas não tem a doença propriamente. A Bahia é campeã nisso aqui. Você vê que para cada 17 nascimentos nasce uma criança com o traço falciforme. Isso na Bahia. No Rio de Janeiro, que é o segundo colocado aqui, para cada 21 nascimentos tem uma criança com a doença. Em Pernambuco e Maranhão, para cada 23 nascimentos, um tem a doença. Espírito Santo e Goiás, para cada 25, um tem a doença, tem um traço falciforme. Em Minas Gerais, para cada 35, um tem um traço. E São Paulo, Rondônia, para cada 30, um tem um traço. Esses dados são do Ministério da Saúde. No Acre, para cada 40 nascimentos, um tem um traço. No Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, para cada 65, um tem um traço, e no Mato Grosso do Sul, para cada 70 nascimentos. A doença, propriamente, para cada 650 nascimentos, um paciente nasce com a doença falciforme. Na Bahia. Na Bahia. No Rio de Janeiro, para cada 1.200, um paciente tem a doença. Pernambuco, Maranhão e Minas, 1.400 para um. Goiás, Espírito Santo, 2.540 para um. Rondônia, 3.840 para um nascimento com a doença. No Acre, 4.000 para um. São Paulo, 8.360 para um. Mato Grosso do Sul, 1.100 para um. Rio Grande do Sul, 0. E Santa Catarina e Paraná, 1.350. Você diria que esses números estão diretamente relacionados com a quantidade de afrodescendentes nesses estados? Sim. Tem uma ligação tem uma direta? Tem uma ligação direta. E todos os estados, né, do Brasil tem afrodescendentes. Então não precisa que seja 100% da etnia negra. Sim, né? sim.
Então, essas lesões, essas pessoas apresentam a doença e isso leva, consequentemente, a alterações ósseas. E essas alterações ósseas são graves. Por quê? Como mostra aqui o quadro, esse quadro aqui com essas radiografias, né? Vamos ver aqui que aqui nós temos uma radiografia da bacia de um paciente que tem a doença falciforme, né? Observem a radiografia de frente, uma radiografia comum, uma radiografia convencional de frente. Observem aqui, onde nós estamos apontando, aqui é a cabeça do fêmur, onde existe uma alteração da densidade óssea, uma alteração da esfericidade, ou seja, a cabeça femoral começa a deformar. Essas manchas todas aqui, isso aqui já é uma necrose, ou seja, uma morte do osso, por conta dos infartos produzidos nessa região. Observem do lado de cá, do lado esquerdo, já existe também uma alteração da densidade, essa área aqui mais branquinha, que é a cabeça femoral, e observe essa área aqui mais escurinha também, essa área também é a área de infarto ósseo. Observem nesta outra radiografia já um estágio avançado da doença. Aqui já não existe mais a articulação, o espaço articular. A articulação está completamente destruída. Já é uma fase avançada da doença articular secundária à doença falciforme. Ou seja, esse doente aqui já está andando com muita dificuldade, bengala. Na radiografia aqui também, nessa imagem aqui, esse doente para poder andar, ele tem muita dor nessas articulações, o de cá também, só que aqui ainda tem alguma mobilidade. E cá não tem mais mobilidade nenhuma. Essa articulação está presa, fixa. Esse doente precisa ser operado. Essa é uma das regiões de grande interesse dos seus estudos? Sim, professor, porque esta aqui é a maior frequência de lesão nessa articulação. Essa é a articulação que tem a maior frequência de lesão. Nós podemos dizer, para cada doente que tem anemia falciforme, doença falciforme, 30 a 40% deles fazem lesão nessa articulação, né? Na articulação do quadril. Uma outra articulação bastante acometida são as articulações dos ombros. O ombro é uma articulação bastante acometida também, entre 25% a 30%. A terceira articulação é a articulação do joelho, que está aí entre 15% a 20% dessas lesões. Portanto, são lesões limitantes. Por exemplo, o ombro e o joelho são articulações que, quando acontece esta lesão, a osteonecrose, a morte desse osso, por conta, no caso da doença falciforme, por conta da osteonecrose, do fenômeno tromboembólico, são articulações que o indivíduo fica muito limitado na sua função e no seu dia a dia. Já a articulação do quadril é mais grave. Por quê? Porque o indivíduo com esta lesão, ele vai ter dificuldade para andar, é uma articulação que, lesada, ela é invalidante. E se a lesão é bilateral, se tem, por exemplo, como nessa radiografia aqui, lesão do lado esquerdo, lesão do lado direito, isso aqui vai impedir o indivíduo de uma marcha, mesmo com duas bengalas. Ele vai ter dificuldade para levantar, para sentar, ele vai ter muita dificuldade para as suas higienes, né, para a higiene corpórea. Então, é realmente uma situação bastante desagradável e muito grave para os nossos pacientes. Nessa imagem seguinte aqui, nós vamos ver que o número, nós já falamos aqui, temos um elevado número de osteonecrose nesses pacientes, acomete crianças, adolescentes e adultos jovens e tem uma alta morbidade. Ou seja, essas articulações impedem o indivíduo de ter a sua vida normal, né, de ter o próximo do normal, quando essa osteonecrose, quando essa morte do osso já avançou bastante. Por outro lado, é importante salientar aqui que estas lesões surpreendem o indivíduo. Olha, ele já tem a doença falciforme. E essas lesões surpreendem o indivíduo no momento em que ele está organizando a sua vida, porque é uma lesão do adulto jovem.
é uma lesão que acomete dos 18 aos 40 anos de idade. Então, pega o indivíduo no momento em que ele está se preparando para organizar a sua profissão, organizar o seu trabalho, ele está se preparando para a sua vida conjugal, né? A sua relação conjugal. Então, neste momento, ele começa a sentir dor nas articulações, ele começa a ter dificuldade para a marcha, começa a ter dificuldade para desenvolver suas atividades. Consequentemente, este indivíduo retém para toda esse seu desejo, estes seus sonhos, e passam a cuidar da sua saúde e das suas articulações. Então, veja que é muito grave e o impacto social é muito grande para o indivíduo que tem este tipo de lesão. Ainda relacionado com isso, eu gostaria de saber o seguinte: tem uma preferência pelo sexo ou isso não? Não, professor. Isso acontece tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. É importante dizer que para o sexo feminino as complicações são mais danosas, digamos assim, né? Porque a mulher pode descobrir que está com doença falciforme, ela é uma mulher jovem e ela é engravida. E de repente ela se dá conta, porque não houve uma orientação adequada, né? Durante sua vida escolar, etc. Então, sua vida social, e ela se dá conta de que está grávida. Ora, ela está grávida, ela tem uma doença grave, né? Uma doença que vai levar a algumas complicações, grave, porém tratável, né? E de repente ela se dá conta que está grávida. E aí ela vai ter um parto que precisa de cuidados, né, mais intensos do que o homem, né? O homem não. Quer dizer, uma vez descoberto, vamos dizer que ainda tardiamente, quando a pessoa já está acometida, passa por um tratamento, a pessoa pode voltar ou voltará a ter uma vida, não sei se poderia dizer normal, mas uma vida social, ou deixa marcas profundas a ponto de não ter o jeito de reintegrá-lo à sociedade? Tem sim. Se o indivíduo ele recebe todos os cuidados, é isso que... Por que é que eu estou chamando a atenção da gravidade do problema? Se o problema é detectado logo cedo e o indivíduo recebe todos os cuidados normais, e isso vem acontecendo de uns 15 anos para cá, esse indivíduo pode ter uma vida normal ou próximo do normal. Sim, ele pode ter uma vida normal ou próximo do normal, contanto que ele receba todos os cuidados, né, que tem que uma pessoa com um problema de saúde recebe. O que ocorre é que, na maioria das vezes, o diagnóstico é tardio e a pessoa não teve um acompanhamento devido desde a sua infância. Muito bem. Uma outra questão. Quando se une duas etnias, uma pessoa da etnia negra se casa com uma pessoa da etnia branca. Bom, a questão não é nem se o indivíduo, a questão não é se o indivíduo é de etnia negra ou etnia branca. A questão é se o indivíduo tem o traço falciforme. Porque nós podemos ter pessoas brancas, aparentemente, mas que ele é afrodescendente e ele tem o traço falciforme. E se a pessoa da etnia negra tem o traço falciforme, aí a chance é muito grande da pessoa nascer com a doença falciforme ou com são coisas diferentes ou com anemia falciforme. A doença ela é mais grave. A anemia falciforme é o indivíduo que é, né, heterozigoto e ele pode ter uma vida próxima do normal, sem maiores complicações. Muito bem. Quer dizer que o fato de ter anemia falciforme não necessariamente vai ser desenvolvido a doença? Não. Desses que têm a doença, como dissemos antes, 40%, em torno de 30%, 40% desses pacientes vão desenvolver a osteonecrose. Os demais não. Mas é um número elevado, né? Por exemplo, se nós imaginarmos aí, calcularmos uma população como a do estado da Bahia, vamos botar de Salvador,
que tem 80% de afrodescendentes, né? E que entre 5 a 15% pode ter a doença. E desses 30 a 40% pode desenvolver uma osteonecrose, é um número elevadíssimo. E é um custo social enorme, é um custo pessoal, é um custo para a família enorme, não tem a menor dúvida disso. Então eu vou voltar à questão inicial. Quer dizer, o exame do pezinho é de extrema importância. De extrema importância. Eu acho que a gente devia enfatizar aqui várias vezes da importância desse exame. Isso. Que isso já é uma sinalização do que poderá ou não ocorrer. Mas enfim. Não ocorrer. O Ministério da Saúde, recentemente, eu digo recentemente, acredito que tem uns 5 anos para cá, introduziu, né, no teste do pezinho o exame de eletroforese de hemoglobina, que faz o diagnóstico preciso da doença. E aí, levando as osteonecroses, me permite. Pois não, né, gostaria de... Vou mostrar aqui. Por exemplo, aqui nós temos, nesta imagem, aqui nós temos uma radiografia de frente, né, de um indivíduo com osteonecrose, anemia falciforme e osteonecrose, que foi submetido à artroplastia dos quadris. Ele foi submetido à artroplastia do quadril esquerdo, e como esses doentes têm o osso não é de boa qualidade, e aí nós temos uma biocompatibilidade, apesar do biomaterial ser já garantido como biocompatível, mas o osso não é esse osso de má qualidade não é bom receptor para um biomaterial. Então nós vemos aqui uma falência disto, nós observamos aqui, olha aqui na setinha vermelha, esse osso todo já teve uma prótese, foi retirada, veja a fragilidade desse osso, né? Até aqui, olha, aqui embaixo um osso normal, observem. Daqui a gente vai subindo aqui, você vai vendo esse osso praticamente destruído, né? A fragilidade desse osso. Essa prótese soltou e não tem mais um osso de qualidade para dar sustentação a essa prótese. Do lado de cá, do lado direito, nós observamos uma prótese também com soltura, né? Mas uma prótese que olha quanto a cerclagem para dar sustentação a essa prótese. Quando observamos aqui para fazer a revisão, a prótese, quando você coloca uma prótese, para ter uma ideia, a probabilidade de sobrevida de uma prótese no indivíduo que não tem doença falciforme, e eu quero deixar bem claro aqui que a prótese, seja do quadril, seja do joelho, seja de ombro, é uma excelente cirurgia para as artroses, para as lesões avançadas, para as osteonecroses avançadas. E isso tem uma sobrevida de 15, 20, 25 anos, uma prótese, né, de excelente qualidade, então a sobrevida fantástica e dá ao indivíduo também um retorno à sua normalidade. Ocorre que na doença falciforme, como o osso é de má qualidade, essas próteses soltam com facilidade. E a probabilidade de sobrevida desse implante é de 91% aos 5 anos, ou seja, 5 anos é o tempo que essa prótese tem de sobrevida, diferente de um indivíduo que não tem doença falciforme, e 64% aos 10 anos, ou seja, com o risco de soltura desse componente aqui dentro da bacia, observem, esse aqui, e risco de soltura desse componente aqui. Vejamos na imagem seguinte, olha aqui. Observem este componente aqui, já está todo solto, não é essa posição a posição normal é essa aqui do componente. Observem aqui a prótese luxada, uma soltura dessa prótese. Isso aqui significa que esse indivíduo ele está sofrendo com dores e não está nem deambulando, ele não está andando, né? Então solta todo o biomaterial. E aí, o que é que nós vamos ter que fazer? Usar um outro biomaterial para fazer toda a revisão. É uma cirurgia grande, complexa, de alta complexidade, de alto custo, e que o indivíduo precisa, na verdade, submeter essa cirurgia. Mas eu estou falando de um doente que tem uma doença crônica. E aí ele vai precisar de todos os cuidados de UTI, um pré-operatório intenso, os cuidados
intraoperatórios também intensos, são cirurgias longas, e vamos precisar também aqui de cuidados de UTI e um pós-operatório intenso, e uma internação hospitalar maior do que o convencional, né, do que o normal. Então, é um paciente, observem aqui, essa área de enxerto, precisamos colocar todo o enxerto ósseo aqui, isso aqui tudo preenchido, os senhores estão vendo aqui, é enxerto ósseo, e precisa de toda essa prótese de revisão, com toda essa armadura que vocês estão vendo aqui. Então, é uma cirurgia de grande complexidade, né? A imagem seguinte já mostra o resultado final dessas próteses, elas precisam ser revisadas, são pacientes realmente que precisam dessas próteses. Eu gostaria de, se você me permite, chamar a atenção de um aspecto. Ainda nessa figura, mostrando essa figura, eu gostaria de dizer o seguinte: às vezes não fica claro o que é o biomaterial. O biomaterial aí é essa peça aqui, que é uma peça metálica para dar sustentação ao corpo. A área que mais sofre tensão no corpo é essa área aqui. Sim. Nas duas pernas é onde está toda a sustentação do corpo. E lembrar que quando a pessoa está marchando ou correndo, metade da vida ele passa sobre uma perna e metade da vida ele passa sobre a outra perna. Então, a distribuição de tensão aqui é muito grande. Então, esse material metálico, ele tem que ser biocompatível, ou seja, não desenvolver reações adversas no organismo. Uma outra coisa, aqui não aparece bem, mas tem uma parte polimérica, é um polímero que faz o encaixe da parte de baixo na bacia. Isso também tem que ser biocompatível. E uma terceira coisa, esses parafusos que são colocados para segurar a parte superior da prótese, a parte que está fixada na bacia, então são biomateriais que têm que apresentarem biocompatibilidade. Exato, professor. Essa foi muito oportuna a sua observação, que esse material, além dessa biocompatibilidade, ele tem que ter a capacidade de suportar peso e tração, porque essa ação biomecânica é intensa no momento da marcha. Acontece este tipo de lesão no indivíduo que tem anemia falciforme, ou doença falciforme, nós temos essa alternativa com a artroplastia, seja do quadril, seja do joelho, seja de ombro, e que nós sabemos que essas artroplastias têm uma vida útil reduzida nesses pacientes. Então nós tínhamos que encontrar uma outra alternativa para esses pacientes, né? Qual a outra alternativa? A outra alternativa do momento é a terapia celular, o uso de células-tronco para regenerar esses tecidos. Mas antes de regenerar o tecido, nós podemos necessitar de fazer uma reparação, ou seja, precisamos reparar esse tecido que está necrosado. E aí entra um outro biomaterial, que é os compostos, né, de hidroxapatita e outros que vão dar o preenchimento da lacuna óssea deixada pela osteonecrose. Então, o biomaterial na especialidade da ortopedia, ele é extremamente importante, não só para essas lesões osteonecróticas, por essas lesões por doenças crônicas, porque não é só anemia falciforme que leva à osteonecrose. Nós temos aí o uso a corticoterapia, né? O uso intensivo, a quantidade do uso de corticoides leva à osteonecrose. Diabetes e outras doenças que levam à osteonecrose. Então, a osteonecrose não é um privilégio, digamos assim, da doença falciforme. Outras doenças, outras patologias podem levar, sim, à osteonecrose. Então, a relação da ortopedia com o biomaterial, seja ele um biomaterial de alta resistência,
né, e todos têm que ser biocompatíveis, mas de alta resistência e de alta capacidade para as trações, também existem os outros biomateriais com forma esponjosa, biomaterial que ele dá o suporte no primeiro momento, depois ele vai ser reabsorvido. Então existe uma gama enorme de biomateriais e a relação com a ortopedia é importantíssima, sem o que a ortopedia não estaria conduzindo esses doentes à sua vida normal. Então nós vamos aqui agora, nesse próximo slide, dizer como nós fazemos o tratamento das necroses ósseas com terapia celular, ou seja, o uso de células mesenquimais, que aí é retirada da medula óssea, e essas células que vão, nessas células mesenquimais, nós vamos encontrar células tronco em quantidade suficiente para colaborar com e contribuir para a regeneração dessas lesões. Nesses slides aqui, nessa imagem aqui, você está vendo aqui é uma sala de cirurgia, né, paciente numa mesa operatória, em decúbito dorsal, ou seja, com o abdômen para cima, onde nós estamos aqui fazendo a aspiração da medula óssea no ilíaco deste paciente. Nós fazemos aqui a aspiração dessa medula numa quantidade de 120 ml, o desejado 120 a 150 ml. Esse material aspirado, ele vai para uma máquina que vai fazer a centrifugação, uma máquina franco-suíça, que vai fazer a centrifugação dessas células, dessa medula, a semelhança do que é feito para o transplante de medula óssea e tratamento da leucemia, né? Essas células serão separadas, concentradas, e esse concentrado de células será injetado, observem aqui, aqui nós temos, será injetado na lesão necrótica do osso. Evidente que quando o estágio já é avançado, só resta a opção da artroplastia, mesmo com as suas dificuldades. Mas nós devemos fazer o diagnóstico precoce. Aqui os senhores estão vendo uma radiografia, um perfil da articulação do quadril. Aqui é a cabeça do fêmur, observem aqui, cabeça do fêmur. Aqui é o espaço articular, observem que ainda está mantido, que ainda está mantido. E essa parte óssea aqui em cima é a cavidade, né, da pelve, da bacia, né, do quadril, onde nós vamos observar aqui a articulação coxofemoral. Esta área aqui, ó, mais branquinha, e essa área aqui mais escura, né, é a área necrosada, óssea, morta. Isso aqui leva o doente a ter dor, a uso de bengalas, dificuldade para marcha, dificuldade para grandes movimentos articulares, mas observem que, como é um quadril que ainda está, que ele está aqui abduzido, ou seja, as pernas estão abertas, é um perfil desta articulação, né, que é uma radiografia em perfil, e nós aqui usamos este instrumento e vamos aqui com essa perfuração, observem aqui a pontinha do instrumento. Esse instrumento tem essas pequenas perfurações aqui laterais, que é para no momento que eu fizer aqui, chegar até a área lesada, eu injeto as células nesse trajeto aqui, que vão preencher todo esse espaço aqui. Aí você me pergunta, quantos ml desses 150 ou 120 você injeta nessa área? Em torno de 30 a 40 ml. Isso aqui cabe perfeitamente 30 a 40 ml de concentrado de células mesenquimais, onde estão aí as células tronco. Mas não é somente... Desculpa, eu gostaria de dizer o seguinte, qual é a idade desse paciente? Esse paciente aqui, ele tem uma idade de 28 anos de idade. 28 anos de idade. Mas essas lesões não são somente no quadril, como nós tínhamos comentado. Vejam, nessa imagem aqui, nós estamos aqui com o exame de ressonância nuclear magnética. Aqui é uma imagem de um tornozelo, né? Observem aqui a lesão, olha aqui essa área mais escurinha, aqui como se fosse uma cárie, tá vendo? Uma cárie nesse osso. Esse osso aqui é o talos.
o que nós chamávamos antigamente de diastrágalo, né? Aqui é o talos, aqui é a tíbia, e observem aqui a lesão, né? Nessa setinha aqui é a lesão. Isso aqui leva a dor no tornozelo, dificuldade para marcha também, tornozelo inchado, não cabe aqui o sapato, o indivíduo tem uma enorme dificuldade para desenvolver a marcha, mas não é invalidante como é a articulação do quadril. E o que nós fazemos? Esses doentes são levados à mesa de cirurgia, procedimento de aspiração, a metodologia utilizada é a mesma para para a articulação do quadril, que é a mesma que usamos para o joelho, que é a mesma que usamos para o ombro. Então, o indivíduo aqui, ele está na sala de cirurgia, né? Aqui nós fazemos o preparo desse tornozelo. Observem aqui, estamos injetando o concentrado de células, nós chamamos concentrado de células-tronco. Na verdade, são células mesenquimais, né? São essas células mesenquimais extraídas da medula e que ali dentro, em todo esse conteúdo aqui, tem um concentrado ideal de células-tronco. Aqui nós fazemos a injeção, fazemos uma pequena incisão, pontual praticamente, para colocar a agulha. Nós não gostamos de fazer direto, fazemos uma incisãozinha. E aqui já no estágio final, já suturado. Observem aqui nessa imagem da radiografia, porque durante o ato operatório é acompanhado por um intensificador de imagens, né? Que nós localizamos aqui para localizar o osso. O ideal, né? É um raio-x, na verdade. A gente fica acompanhando na sala tudo que fazemos. Então, nós vamos aqui no osso, injetamos em todo o osso, novamente 40 ml, que é a quantidade ideal para preencher todo esse osso esponjoso. Observem outra lesão aqui, aqui é uma radiografia, uma sequência, né, de lesão do ombro. Observem aqui uma radiografia do ombro, uma radiografia de frente. Observem esta lesão aqui, lesão na fase inicial, sempre que pegarmos na fase inicial. E aí a medicina social nos ajuda muito, porque se a enfermagem faz o diagnóstico, desconfia, se esse doente tem essa lesão, se o médico desconfia, aí a fase inicial é excelente para se fazer esse tratamento, não deixar piorar a situação. Então temos aqui uma lesão, né? Observem aqui novamente. Observem nessa imagem aqui, com rotação do húmero, né? Observamos aqui que já existe uma depressão aqui, ou seja, já existe uma pequena fratura, né, dessa osteonecrose. E observem aqui, já no estágio final, quando não recebe tratamento nenhum, existe uma destruição completa da cabeça do húmero, ou seja, consequentemente, esse indivíduo perde essa superfície articular e perde a capacidade. O exame ouro para o diagnóstico na fase inicial é a ressonância nuclear magnética. Aqui observem, aqui a ressonância nuclear magnética mostrando a extensão dessa lesão. Aqui tem uma radiografia, esses pontinhos aqui é osteonecrose e observem aqui na ressonância a extensão dessa lesão. O resultado desses tratamentos com célula-tronco, eu gostaria que colocar, vamos dizer, quantificasse, pelo menos mais ou menos. São bons, excelentes, mais ou menos? Quanto por cento? Uma vez, é que para responder isso você tem que dizer em que situação o paciente estava inicialmente. Vamos dizer um que foi detectado como a primeira imagem lá, ainda no início. Nós temos, professor Gaustaldi, na fase inicial da lesão, no quadril, nós temos pacientes com anemia falciforme. Nós temos 90 a 93% de bons resultados. Isso está publicado, temos vários trabalhos desses publicados, né, para articulação do quadril. Para a articulação do ombro, a mesma coisa. O que é importante chamar a atenção é que na doença falciforme, na anemia falciforme, nós temos um quantitativo, um concentrado maior de células. É uma medula óssea irritativa, ela produz mais células, diferentemente das osteonecroses secundárias à corticoterapia.
ou seja, aquele usuário de corticoide, aquele doente que já usa corticoide há muito tempo, em doses altas, né? Então, os resultados não são tão satisfatórios quanto a anemia falciforme, que vai de 90% a 93%, mas isso aí está entre 50% a 60%. Mas são muito bons resultados. Essa experiência é a experiência que nós já temos aí de 12 anos, desde 2005. Nós temos aqui, por exemplo, nesta imagem, nós temos aqui uma paciente, né? Veja que o ombro direito dela, necrose do ombro, o ombro direito dela não passa, né? Não consegue elevar o ombro, isso aqui completamente, enquanto o ombro esquerdo ela consegue elevar até 160 graus. No ombro direito, somente 100 graus. Significa que esse membro superior direito, ela tem dificuldade para suas atividades laborativas, de higiene, etc. Nessa outra imagem aqui, o mesmo desse paciente aqui. No ombro direito, ele tem 110 graus de elevação. E no ombro esquerdo ele consegue 180 graus, um ombro normal. Então, esse ombro que tem a osteonecrose, ele tem também dificuldade para suas atividades. Perfeitamente. Quer dizer que o tratamento com célula-tronco é um tratamento atualíssimo, que tem, posso talvez até usar a palavra, grande previsibilidade, e esse paciente volta a ter vida normal. É ruim porque as palavras em português, o que é normal, o que é anormal, não? O envelhecimento, a vida já não é tão normal para qualquer um. O que nós podemos dizer é que esse doente que usa bengala, usa cadeira de rodas para ter as suas atividades, ele deixa de usar a cadeira de rodas quando ela tem uma lesão no quadril e ele deixa de usar a bengala. Isso passa a não ter mais dor? Passa a não ter mais dor. Isso em 90% a 93% dos casos. Ocorre que, como a doença é sistêmica, ele pode ter necrose não só em um ombro, não só em um quadril, ele pode ter nos dois, né? Nos dois ombros, nos dois quadris, mais o joelho. Existem pacientes que têm necrose multifocal, ou seja, tem em vários locais. E aí ele se tira a dor, melhora uma articulação e tem que fazer nas outras, porque senão ele continua com problema. Então, eu acho que eu gostaria aqui colocar uma questão que servisse de conduta para a sociedade de uma maneira geral. Inicialmente, então eu vou afirmar uma vez mais, é necessário fazer o teste do pezinho. Sua visão de acadêmico é também uma visão de homem público, de saúde pública, né? Porque o teste do pezinho é fundamental. Uma vez detectado que tenha lá algum problema, eu gostaria assim que, é uma pergunta um pouquinho longa, mas como que deve ser agora o procedimento? A criança não sabe, mas para a família, para não deixar que chegue a esse momento de ter que fazer um determinado tratamento mais invasivo. Mais invasivo. Primeiro ponto, toda criança, quando nasce, deve fazer o teste do pezinho. Segundo, detectado o problema, deve procurar imediatamente o hematologista, porque a doença é do sangue. O hematologista vai dar toda a orientação, todos os cuidados. Se não tem condição de levar para uma instituição privada, para o acompanhamento hematológico, deve levar para o hemocentro mais próximo, né? Procurar o hemocentro da região para notificar o problema e daí em diante ter toda a orientação. A partir aí, então, o hematologista vai, no seu conhecimento, e ele vai encaminhar, de acordo com o órgão lesado, ele vai encaminhar para o especialista. O especialista, sim, hoje todo especialista já sabe que existe a opção conservadora para este tipo de lesão. Todo ortopedista sabe que existem os tratamentos conservadores para esse tipo de lesão antes da artroplastia.
E a artroplastia é um excelente tratamento para as alterações articulares. Por gentileza, explica o que é a A artroplastia é o implante. A artroplastia é o implante, a substituição da articulação. É o implante do biomaterial para reconstruir e restaurar a função daquela articulação, que nós chamamos artroplastia, que é a plástica da articulação. Artro de articulação, plastia de plástico. Então, nós fazemos a reconstrução dessa articulação para que essa articulação possa recuperar a sua função sem dor. Sem dor. Não adianta função com dor, praticamente não existe. É recuperar a função sem dor. E isto, os estudos dos biomateriais, nós ortopedistas agradecemos assim, imensamente a pesquisa dos biomateriais, e cada dia mais isso avança para biomateriais, novos implantes e biomateriais que possam restaurar os órgãos destruídos. E se reintegrar o próprio organismo. E se reintegrar. O importante... Os fosfatos de cálcio faz exatamente esse papel. E se reintegrar, quer dizer, o ideal é que possamos fazer a reconstrução, a reparação e a regeneração. Ou seja, aquele órgão, aquele material que foi colocado no osso, na articulação, ele possa se integrar ao organismo. Porque às vezes o organismo rejeita, né? Pode ser reabsorvido. Quer dizer, para finalizar, poderíamos dizer, mais do que dizer, afirmar que existe um procedimento a não deixar a instalação da enfermidade no paciente que já tem anemia. Sim, existe hoje condições para você, para o indivíduo reduzir esse risco, né? Fazer a prevenção, reduzir o risco e não deixar que esse agravo fique mais grave ainda. Quer dizer, nós chamamos de agravo porque é uma complicação da doença e que isso não se torne uma complicação invalidante para esses pacientes. Ok. Ficou alguma questão que a gente poderia ainda falar sobre, ou demos uma visão? Eu acho que o impacto social, impacto socioeconômico é muito grande. Sim. Eu acho que quanto mais nós evoluirmos nas pesquisas, na relação celular e na relação de biomateriais, nós vamos reduzir também o grande impacto que essas alterações, não só na doença falciforme, nas outras também, o grande impacto socioeconômico para o sistema de saúde, para o governo, para a iniciativa privada, né, para a família. Só para ter uma ideia, se gasta bilhões. Se for fazer hoje a econometria, ou seja, envolvendo não somente a doença, mas o seu impacto na previdência social, e está aí para todo mundo, para os pesquisadores todos, só o impacto dessa econometria, do aparelho locomotor, né, e dessas lesões, e o trauma também, né, que pode ser também utilizado biomaterial e célula, só isso aí significa 156 bilhões por ano, né, no orçamento do país. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então precisa realmente investir nas pesquisas, procurar alternativas que reduzam esse custo. Tá bem, muito obrigado.